Minha gente, a única vez que eu me lembro de ter feito esse lance de metas do ano foi em 2019. E na verdade essas metas que eu fiz tinham 2 anos de conclusão. Ou seja, eu teria 2020 e 2021 para realizar. 2 anos porque eu queria ser realista com a coisa toda e porque eu queria me dar um tempo para pensar aí em como eu ia executar esse negócio, né? Eu lembro que no final de 2019 eu estava terminando a faculdade de comunicação social e eu não sabia muito bem quais seriam os próximos passos na minha vida. Então eu peguei um pedaço de papel e comecei a escrever. Aí eu escrevi que até 2021 eu começaria o curso de inglês no Senac, eu voltaria a produzir vídeo para este canal e faria disso aqui uma fonte de renda que me permitisse certa liberdade geográfica e eu passaria 6 meses na Austrália fazendo pós-graduação. Claro que essa da Austrália ficaria ali para o segundo tempo do último ano. E até lá eu estaria mais ou menos desenvolta no inglês e já teria feito este canal crescer a ponto de me permitir ganhar dinheiro onde quer que eu estivesse neste mundo. Pois então, especificamente com relação à Austrália, eu tinha meio que um plano maquiavélico arquitetado aqui nessa minha cabecinha oca. O plano era ir para lá, passar no mínimo 6 meses, acostumar meus pais com a minha ausência e voltar aqui para Pernambuco já procurando um lugar para ir morar sozinha. Já estava tudo mais ou menos certo aqui na minha cabeça. E aí 2020 chegou e eu comecei sim o curso no Senac, mas acho que já no terceiro mês de aula veio também a pandemia. E a maioria de nós precisou trabalhar em casa, que foi o meu caso. Como nessa época eu ainda morava com os meus pais e não nos era permitido, claro, sair para lugar nenhum, então eu comecei a economizar algum dinheiro com isso. E aí já nesse ano eu me matriculei numa pós-graduação de ensino à distância, numa faculdade relativamente boa, que foi a Mackenzie, e fazendo um curso numa área que eu gosto, que é literatura. Então, sim, eu dei uma atropelada aí no meu planejamento, porque uma coisa que estava programada para o final de 2021 acabou acontecendo já no segundo semestre de 2020, que foi a pós-graduação. Então, em 2020, eu fiz o inglês, só que à distância, no Senac, e fiz a pós-graduação também à distância, que foi na Mackenzie. Mas você pensa que ficou só até aí? De jeito nenhum. 2020 também foi o ano em que acabei saindo da casa dos meus pais. Eu acho que foi em meados de outubro, novembro, que eu acabei indo morar com meu amigo, que não morava na Austrália, mas morava em Recife, afinal de contas. Então, mais uma vez, os planos foram atropelados. Eu juro pra vocês, eu não tinha expectativa nenhuma de que aquilo acontecesse naquele momento. O negócio aconteceu mais ou menos assim. Esse meu amigo fez faculdade junto comigo e já no período que a gente fazia faculdade, ele mesmo saiu da casa dos pais e foi morar sozinho. E aí ele ficou me chamando, vamos dividir um apartamento, mas eu achava que não tinha condições financeiras para isso. Chegou a pandemia, todos nos isolamos e esse meu amigo que morava sozinho me chamou para passar um tempo lá com ele, porque ele não queria ficar sozinho. Então eu fui lá e passei um período com ele. E aí meio que todo mundo foi se acostumando com essa. Meus pais foram se acostumando com minha ausência, eu fui me acostumando com meu amigo foi se acostumando comigo, até que chegou um momento, ainda em 2020, que ele disse, Adna, eu vou alugar um apartamento, um apartamento maior. Você vai querer dividir comigo, morar comigo? Eu ainda fiquei insegura, claro, né? Aí ele foi procurar um apartamento por conta própria e achou um que tinha 2 quartos e que era enorme. E, como não era besta nem nada, me mandou o vídeo pelo WhatsApp. E eu simplesmente me encantei pelo apartamento. Eu achei a localização ótima, eu achei tudo ótimo. O apartamento tinha uma coisa que eu sonhava em ter a vida toda, que era um piso de madeira. Então já começou por aí o negócio. Eu disse a ele, não aluga que eu vou morar contigo. E aí fui. E o melhor de tudo é que esse apartamento era mais próximo do meu trabalho, bem mais próximo do que a casa dos meus pais. Então eu não ia ter que ficar pegando ônibus todos os dias, porque meu amigo, além de tudo, tinha carro e nos dias que eu precisasse ir no escritório, ele me levava lá. Então eram várias mãos na roda para mim. Mas isso não é um vídeo sobre como eu fui morar sozinha, né? Isso é um vídeo de metas do ano. O importante é que eu saí da casa dos meus pais em 2020, quando eu estava programando fazê-lo só em 2021. Então, sim, eu posso considerar que a maioria das coisas que eu escrevi naquele papel como meta para 2 anos se concretizou num ano só. Em 2020, eu até tentei voltar também para o canal e cheguei a fazer 2 vídeos com esse meu amigo e cheguei a publicar aqui no Lendo o Dia, mas aí não rolou porque eu tinha muitas coisas para fazer e tinha que eleger as prioridades. 2021 foi o ano que eu também não fui para a Austrália, mas que eu finalmente assumi que eu podia sim bancar um apartamento sozinha.
que eu podia me assumir financeiramente, sabe? É claro que eu precisei abrir mão de algumas coisas desnecessárias até e daqueles pequenos luxos que você tem quando você trabalha e mora com seus pais. Não precisa bancar uma casa inteira. Mas o importante é que consegui. Então, em novembro de 2021, eu aproveitei que estava na minha casa sozinha, sem ser incomodada por ninguém e sem incomodar ninguém, para voltar a produzir vídeos para este canal. Esse foi um período que eu tinha acabado de me mudar, então eu estava assim me sentindo um pouco sozinha. Quem mora sozinho sabe que, principalmente na primeira e na segunda semana, a gente se sente um pouquinho estranho, né? É meio estranho. E eu aproveitei o fato de que precisava de companhia para voltar a gravar. Eu vou deixar o vídeo em que falo sobre isso aqui nos cards para vocês darem uma olhada. Aí, mais uma vez, apesar de tudo ter sido meio atropelado e ter acontecido de uma forma diferente daquela que imaginei, eu considero que as coisas aconteceram, exceto pela Austrália. Mas eu acredito que tenha sido bem melhor para mim desse jeito, sabe? Em 2022 eu não coloquei nenhuma meta no papel, porque eu estava muito ocupada sendo dona de casa. Eu tinha acabado, afinal de contas, de me mudar. Ainda estava em processo de adaptação, eu ainda estava no inglês, tinha recém voltado para este canal, tinha o trabalho e ainda tinha os aspectos sentimentais da minha vida para administrar. Então não, eu não tive tempo para pensar em outras coisas. 2022 pediu uma concentração só nele, porque pense no bichinho trabalhoso foi esse ano. Mas então, essa introdução toda é só para dizer que eu me animei tanto com as concretizações das metas colocadas no papel em 2019, que eu resolvi fazer isso novamente em 2023. E dessa vez minha ousadia tá tão grande que o período de realização é só de um ano, viu? Vamos ver no que vai dar isso. Eu até peço desculpas por ter feito uma introdução tão longa. Mas eu acredito que para te motivar eu precisaria contar a minha experiência real nesse lance de botar meta em papel. Você pode me perguntar como é que essas coisas acontecem, como é que isso acontece, e eu vou te dizer simplesmente que eu não sei. Eu sei que em 2019 eu peguei um pedaço de papel, pequeno mesmo, escrevi e colei na porta do meu guarda-roupa, na parte interna. Porque sempre que eu abrisse, eu ia estar olhando para aquilo e lembrando quais eram as minhas metas para aqueles 2 anos. Desta vez, neste ano de 2023, como eu moro sozinha, eu peguei essas metas, botei num papel maior, um papel ofício, e colei lá na minha cabeceira como um quadro. Porque sempre que eu acordar, eu vou estar olhando para aquilo e lembrando quais são as minhas metas para 2023. Tem gente que acredita nisso como a lei da atração, né? De botar os seus desejos no mural, visualizar sempre aquilo e esperar que seja manifestado na sua vida. Particularmente, eu também acredito na lei da atração, eu acredito em pensamento positivo, eu acredito em energia, eu acredito em arquétipos, eu acredito em tudo isso. Mas eu também acredito que não é somente olhando passivamente para as suas metas que você vai fazer com que aquilo, surpreendentemente aconteça. Eu acredito que olhar diariamente para as metas escritas é importante para a gente internalizar que é aquilo que a gente quer e para a gente começar a caminhar de modo a alcançar o que a gente quer. Vamos pensar metaforicamente que a vida está nos dando um presente, que é uma oportunidade. Só que essa oportunidade está do lado oposto ao que nós estamos. Aí a gente precisa pensar no que podemos fazer ou como podemos fazer para chegar até esse presente. Então a gente vai planejando e concretizando aos poucos os movimentos necessários para chegar ao tal presente, a tal oportunidade. E isso não é sobre meritocracia, tá? Eu acredito muito que as circunstâncias e até a sorte estejam muito envolvidas nesse processo. Mas então, vamos às metas, né? Eu não vou falar aqui todas as minhas metas para o ano de 2023. Não que elas sejam muitas, mas é só porque algumas delas são tão pessoais que eu acho que não cabe falar aqui, sabe? Mas eu posso dizer que todas elas envolvem a saúde física, o meu bem-estar psicológico e o fator financeiro. Por exemplo, 2022 foi um ano muito pesado e trabalhoso para mim. E eu acho que para muita gente também. Então, uma das minhas resoluções para 2023 é tornar o meu ano um pouco mais leve. E isso envolve me divertir mais e curtir mais a companhia dos meus amigos e daqueles que amo. Também decidi que este ano vou fazer todos os exames médicos que ficaram pendentes do ano passado. São muitos exames, viu? Vão desde um simples hemograma a, sei lá, compra de óculos de grau, que eu tô precisando muito, aliás. Também decidi que quero de alguma forma fazer crescer este canal. Isso porque o lance da liberdade geográfica tem martelado muito aqui na minha cabecinha nos últimos tempos. Quero também me tornar uma pessoa mais criativa, até para ajudar também no crescimento do canal.
E para isso eu pretendo me cercar de coisas, de instrumentos que me ajudem nesse aspecto. Com relação a livros, estudos, conhecimento, eu não quero necessariamente ler mais do que li no ano passado. Ano passado eu li 17 livros. O que eu quero é obter conhecimento e ler coisas que expandam minha consciência, sabe? Para o mundo, para o universo e tudo mais. Quero também poupar pelo menos R$ 100 do meu salário por mês, todos os meses, sem faltar a esse compromisso. Aí vocês podem pensar, peraí, Adina, tu fala tanto em reserva de emergência, em poupar, em economizar e não consegue guardar R$ 100 por mês? Pois é, para vocês verem. Geralmente eu faço minha reserva de emergência com o dinheiro que ganho nas minhas férias do trabalho. Isso só acontece uma vez por ano, né? Eu pego esse dinheiro das férias e quando dá, eu até junto com um pouco do dinheiro do 13º salário para guardar. E agora eu tô aplicando em CDB, porque antes era poupança mesmo. Mas o fato é que eu não tenho o costume de pegar uma grana por mês para investir. E esse ano eu quero mostrar para mim mesma que dá para fazer isso, nem que seja com somente R$ 100. Então, essas são as metas que eu posso contar aqui para vocês. No meu quadro eu escrevi coisas mais específicas, mas sobre elas eu não me sinto à vontade para falar neste momento. Mas de alguma forma eu espero ter te inspirado. Eu acho que tudo passa pela coisa do acreditar. Acreditar que pode acontecer, que você pode sim realizar pequenos passos para chegar ao destino desejado e que as circunstâncias podem te ajudar nesse processo. Afinal de contas, se a gente tá aqui nessa vida, vamos gastá-la de alguma forma, né? Preferencialmente da forma que faz mais sentido pra gente. Esse negócio de gastar a vida me lembrou muito agora da Macabea de Clarice Lispector. Mas enfim, se tu gostou desse vídeo, dá uma curtida para fortalecer a nossa amizade. Compartilha ele com as pessoas que você acha que precisam se encorajar e botar aí, nem que seja uma meta só num papel. Me diz aqui embaixo uma meta sua ou duas para o ano de 2023. Se você chegou de paraquedas nesse canal, se inscreve, caramba. Toma mais um chá, veja outros vídeos, vamos conversar. Rimou. Obrigada sempre, sempre, sempre pela tua companhia e beijo pra tu. E fica com esse vídeo que eu vou deixar aqui pra você.